pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós falamos sobre dois períodos do governo de Getúlio Vargas: o governo constitucional de 1934 a 1937 e a ditadura do Estado Novo, que durou até 1945. Nós terminamos com a seguinte questão: em 1945, a Segunda Guerra acabou e o fascismo foi derrotado na Europa. Vivíamos então um dilema no Brasil. Tínhamos um ditador de tendências fascistas, enquanto esse regime de governo tinha sido derrotado na Europa. Nós terminamos vendo que o Getúlio Vargas foi tirado do governo e prometeu voltar nos braços do povo. Então, é sobre esse último governo Vargas que nós vamos falar agora. A última fase, então, desse governo, nós chamamos de governo eleito. O Vargas saiu candidato em 1950, tendo como seu principal adversário o brigadeiro Eduardo Gomes, que concorria à presidência pela UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido que representava as elites, especialmente as elites agrárias. Essas elites, que no passado já tinham até apoiado Getúlio Vargas, agora viam o governo dele com desconfiança. Mas ele prometeu voltar nos braços do povo e a sua eleição foi basicamente garantida com o apoio popular. O Vargas recebeu, durante essa campanha política, o apoio de grupos de esquerda e até mesmo de comunistas, que ele perseguiu durante o Estado Novo. Esse último governo dele é marcado por um caráter nacionalista muito forte e um governo que vai se agarrar ainda mais às camadas populares, com muita desconfiança das elites e de alguns veículos de imprensa no Brasil. Um fato importante do último governo Vargas é a criação da Petrobras, porque até então o Brasil importava todo o petróleo que consumia. A Petrobras é uma das empresas mais importantes do país nesse sentido. Agora o Brasil começa a produzir petróleo, lógico, não se torna autossuficiente nessa produção, mas é uma produção importante. Essa foto que vocês estão vendo é justamente da inauguração da Petrobras. O Getúlio Vargas aí no centro da imagem com a sua mão suja de petróleo. Embora o governo dele tenha tido algumas coisas de destaque, como a criação da Petrobras, foi um governo muito tumultuado, marcado por denúncias de corrupção e denúncias estas que apareciam na imprensa. E tem destaque nesse momento a figura do jornalista Carlos Lacerda, que, aliás, participou de vários momentos da nossa história, como a gente vai ver mais para frente. O Carlos Lacerda, ele era diretor de um jornal que fazia uma oposição ferrenha ao Getúlio Vargas. E ele foi envolvido aí num episódio que contribuiu para que a oposição ao Getúlio Vargas aumentasse ainda mais. Esse episódio foi o seguinte: o Carlos Lacerda sofreu um atentado na Rua Toneleiras, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de um major da aeronáutica, Henrique Vaz, que acabou morrendo nesse atentado, e o Carlos Lacerda levou um tiro no pé. Esse tiro no pé acabou repercutindo aí não só no jornal dele, mas em outros veículos de comunicação, e o Carlos Lacerda dizia que o Vargas tinha a ver com esse atentado, justamente por conta dele ser um dos principais opositores. O Vargas disse que ia se inteirar das investigações, mas um dos acusados por esse atentado foi o chefe da segurança pessoal de Getúlio Vargas, um homem chamado Gregório Fortunato. Esse episódio do atentado ao Carlos Lacerda, o envolvimento ou não do Gregório Fortunato, acabou piorando muito as coisas. Lógico, nós não falamos de todos os anos desse governo eleito. A oposição ao Getúlio Vargas crescia cada vez mais, a situação econômica do Brasil também não era lá muito boa, e cresciam rumores de que o Vargas ia tentar dar um golpe para tomar o poder em suas mãos, assim como ele tinha feito em 1937 com a ditadura do Estado Novo. Só que isso não chegou a acontecer. No mês de agosto de 1954, o Vargas tira a sua própria vida. O presidente se suicida
no Palácio do Governo, no Rio de Janeiro, e deixa uma carta que é considerada um dos documentos mais importantes da história da República no Brasil, a Carta Testamento, onde ele diz que ele está sendo perseguido, que não o deixam trabalhar, não o deixam governar para o seu povo tão querido, e ele termina a carta com uma frase que ficou muito conhecida na história do Brasil, que é: saio da vida para entrar na história. Nesse momento, morre o homem Getúlio Vargas e cria-se um mito na história do Brasil. Getúlio Vargas tirou a sua própria vida, a população ficou desesperada porque o seu presidente tão querido tinha se suicidado, milhares de pessoas foram até o velório dele no Rio de Janeiro, choraram em cima do caixão, a imprensa repercutiu o fato, como vocês podem ver aí na imagem, e o Brasil passou por um período aí tumultuado na sua vida política após o suicídio do presidente. Um fato que nunca tinha acontecido na história do Brasil, e ainda com um presidente que, né, apesar dos problemas que tinha no seu governo, era extremamente querido pela população brasileira. O Getúlio Vargas ficou marcado na história do Brasil por um tipo de governo que nós chamamos de governo populista. Populismo é um regime de governo que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros países, como a Argentina, por exemplo. O Vargas no Brasil e o Juan Domingo Perón na Argentina são os principais exemplos de governantes populistas. E o que é esse populismo? É uma forma de governo onde o governante procura atender às necessidades do povo de uma maneira paternalista, ou seja, como um pai bondoso, carinhoso, preocupado com a população, como uma pessoa que faz aquilo porque ele quer, porque ele se preocupa. Então, assim, o Vargas tinha muito essa questão dos trabalhadores. Então, eu vou governar para os trabalhadores porque eu me preocupo com eles. Eu dei as leis trabalhistas, por exemplo, porque eu quis, porque os trabalhadores são uma parcela importante da população. Mas, como eu até já citei para vocês, em correção de exercício, tinha essa questão do conceder coisas, mas controlar outras coisas. Através do peleguismo sindical, que eu falei num vídeo lá atrás para vocês, os sindicatos foram desmontados. As lideranças sindicais, elas foram substituídas por pessoas do governo, pessoas que passaram a colaborar com Getúlio Vargas. E os sindicatos passaram a oferecer serviços para os seus sindicalizados. Então, desmobilizando os trabalhadores. Então, assim, por que você está reclamando? Precisa mesmo reclamar? Olha como o Getúlio Vargas é bom. Olha as coisas que o Getúlio Vargas fez para você. Então, a pessoa que vai se envolver em greves, manifestações, revoltas, passa a impressão de que ela é mal agradecida, porque é um presidente tão bom, que faz coisas tão boas que nunca ninguém fez, e aí você fica reclamando. Então, essa ideia do governante ser um pai para a população, ser alguém próximo da população, foi uma coisa muito forte durante o governo Vargas. Por isso, muita gente, quando ele tirou a própria vida, foi até o seu velório no Rio de Janeiro chorar desesperadamente sobre o seu caixão, porque assim, parecia que era alguém da família que tinha morrido. Esse estilo de governo populista, de conceder benefícios à população brasileira, fez com que o Vargas passasse a imagem de protetor dos pobres. Ele foi, inclusive, conhecido como pai dos pobres. Ficou conhecido assim na história brasileira. Os críticos diziam pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele apresentou benefícios aos trabalhadores, mas ele também não ia desagradar as elites, porque eu até já comentei com vocês, as elites são grupos importantes, economicamente e politicamente também. Então, você precisa do apoio dessas elites para governar. Olha o que aconteceu no último governo dele. Não tinha o apoio das elites, a oposição começou a se tornar cada vez maior. Então, essa questão de controlar os sindicatos, manter o povo sob controle, conceder algumas coisas, acabava agradando as elites. Então, num mesmo governo, ele acabava agradando a população pobre, passando essa imagem de pai dos pobres, protetor dos pobres, e também agradava as elites ao manter as manifestações populares sob controle.
Em 1939, foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, durante a ditadura do Estado Novo. O DIP tinha duas funções. Primeiro, censurar a imprensa que era contrária ao Vargas. Lembre-se que na ditadura do Estado Novo, a oposição era perseguida. Mas o principal objetivo do DIP era noticiar as realizações de Getúlio Vargas, como uma pessoa boa, que gosta do povo, que governa para os trabalhadores e instituindo aí praticamente um culto ao líder. Tem até algumas semelhanças, né, na ideia do culto ao líder fascista. E lembrem-se que eu até comentei com vocês a questão daquela cartilha Getúlio Vargas para crianças, para que as crianças aprendessem que o Getúlio Vargas era um bom governante e que estava preocupado com elas, que eram o futuro do Brasil. E, além disso, o DIP usou o rádio como principal meio de comunicação do Getúlio Vargas com a sua querida população. Também já falei sobre a questão do rádio para vocês. Aliás, o rádio era o principal meio de comunicação do Brasil nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Foi só no final da década de 1950, quando a televisão começou a chegar no Brasil, que o rádio começa a ser deixado um pouquinho de lado. A apostila diz que essas concessões que o Getúlio Vargas fez, elas custaram caro para a população brasileira. Algumas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, mas houve um processo de centralização do poder em torno da figura de Getúlio Vargas. E houve também o impedimento do livre exercício da cidadania, porque com essa questão do sindicato sob controle e essa questão do paternalismo, populismo de Getúlio Vargas, acabou, né, que tudo fica em volta dele. Essa desmobilização, ela acaba sendo ruim para o exercício da cidadania, porque com o passar dos anos, as pessoas perdem o costume de se manifestar, porque assim, para que eu vou reclamar? O Vargas faz as coisas mesmo, o Vargas me dá as coisas mesmo. Então, essa desmobilização em todo esse período de governo Vargas, ela acabou custando muito caro um pouco mais para frente na nossa história, principalmente quando os militares assumiram o poder em 64. Então, para a democracia, para a cidadania, essa desmobilização foi uma coisa ruim. Mas isso não impediu que grupos contrários ao Getúlio Vargas se formassem. Em 1935, foi formada a Aliança Nacional Libertadora, para combater o integralismo. Lembra que nós falamos do integralismo lá atrás, que era um grupo fascista brasileiro? Esses dois grupos, eles defendiam coisas que acabaram não agradando Getúlio Vargas. A Aliança Nacional Libertadora era, inclusive, acusada de ser comunista. E aí, durante a ditadura do Estado Novo, tanto a Aliança Nacional Libertadora como o integralismo foram dois movimentos que deixaram de existir. A apostila fala um pouquinho também sobre a questão de Getúlio Vargas e os indígenas. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente da nossa história a visitar uma aldeia indígena em 1938. E aí, durante o período da ditadura do Estado Novo, há a associação dos indígenas ao nacionalismo, porque lembra que era uma ditadura com alguma coisinha que lembrava o fascismo? Então, dentro da ideia nacionalista, da pátria brasileira, o indígena vai passar a ser valorizado como um povo nativo, né? Então, os indígenas já estavam aqui, né, quando os portugueses chegaram, então toda essa questão acaba sendo envolvida nesse nacionalismo na época do Estado Novo. E aí, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, começa a receber verbas do governo. E foi durante o governo Vargas que foi instituído o Dia do Índio, em 1934. Então, dia 19 de abril é Dia do Índio, foi criação, né, do governo Getúlio Vargas. Lógico que hoje a gente pode discutir essa questão, né, sob vários pontos de vista. Só que tem uma coisa. Essa aparente valorização da cultura indígena, na verdade, ela escondia uma tentativa de civilizar essa população e de tornar essa população útil para o país. Útil no sentido do capitalismo mesmo. Então, assim, né, valoriza-se a cultura indígena no primeiro momento, mas
os interesses escondidos ali eram, né, de vamos ensiná-los a fazer alguma coisa, para que eles possam trabalhar em alguma coisa, possam ser úteis para a economia do país. Então, é uma questão também a ser discutida, essa aparente valorização da cultura indígena naquele período. Aconteceram muitos problemas com os indígenas na região centro-oeste do Brasil, de terras que estavam sendo ocupadas e que estavam tirando, né, a população indígena na região. E entra em cena o trabalho dos irmãos Vilas Boas, Cláudio, Leonardo e Orlando, que se destacaram aí a vida inteira deles na luta pelos direitos dos indígenas. A apostila cita um pouquinho, né, das ações dos irmãos Vilas Boas. Com isso, nós fechamos, então, todos os períodos do governo Vargas. Então, ele esteve no poder de 1930 a 1945, depois de 1951 até agosto de 1954, quando o presidente tira a sua própria vida. Falta falar ainda da questão econômica, que foi a grande mudança pela qual o país passou, quando o país deixou de ser exportador de café e passa finalmente a se industrializar. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero vocês lá então. Tchau, até mais!